Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, mais uma atualização do gradiente linear, né? Porém, dessa vez eu preferi refazer todo o vídeo, tá? Então esse aqui vai ser praticamente o vídeo definitivo do gradiente linear, né? Eu acho que por enquanto não vai ter atualizações, porque as atualizações que eu vi bacanas assim, né, foram adicionadas aí na V3, que foi uma versão recente, né, que saiu semana passada, e agora na V4, pessoal, vai ter mais uma atualização bacana, né, é, é, com mais de uma função, tá? Eu vou explicar, né? Então nesse vídeo aqui eu vou preferir, né, refazer todo aquele primeiro vídeo meu lá, porém de uma maneira um pouco mais corrida, não vou ficar mostrando tanto replay de mercado, né? Até porque replay de mercado vocês podem fazer em casa, né? Você não precisa pagar nada, né? A Anilógica só cobra para você usar robô, né, no Profit, se for em conta real. Então em conta demo e replay de mercado você pode fazer gratuitamente. Então eu não vou perder tanto tempo, pessoal, fazendo replay de mercado, tá? Então, né, primeiramente a gente já tirar o elefante aí no meio da sala e já aprender, né, como é que a gente baixa o robô e para depois entrar de cabeça aí nos tipos de entrada que o robô tem, né, e as novidades aí, beleza? Então, pessoal, primeiro link da descrição, tá? Já é o download da versão grátis, tá? Que é este arquivo aqui, ó, JB Gradiente Linear Free, né? Vocês vão baixar no Google Drive e vocês vão baixar neste botãozinho aqui, tá? É aqui que você baixa. Você passa o mouse em cima, já aparece ali a opção de fazer o download, você faz o download, tá? E você salva numa pastinha lá que fique fácil de achar. Para quem está usando a versão Premium, né, e quem, né, vai começar a usar agora, pessoal, é muito simples também, tá? Você vai entrar no canal do YouTube, né? Você vai clicar aqui no botão Seja Membro, se você não é ainda, vai preencher tudo certinho. Depois que você for membro, quando você vier na comunidade, né, na aba Comunidade, pessoal, você terá acesso a alguns posts, né, só para membros. E aqui, ó, você rolando para baixo, tá? Você vai ter esse post, que ele fica aqui escondido, ó. Tanto que eu criei uma imagenzinha, né, até para ajudar o pessoal. Você clica em ler mais e aí você terá acesso a todas as versões premium, tá? De todos os robôs. Aqui no caso está aparecendo a versão 3, né, ainda, mas assim que eu terminar de gravar o vídeo, eu já vou postar aqui a versão 4, então é só você clicar aqui, que você também será redirecionado lá para o Google Drive e o processo será o mesmo, tá? Só que, né, essa parte aqui é só para quem é membro do canal. Beleza, pessoal? Então depois que você baixou, né, seja o arquivo free ou premium, a gente vai importar para dentro do Profit, né? Então a gente vem em estratégias, importar, barra exportar, ó. Ele já vem selecionado aqui importar, a gente clica na pastinha amarela, a gente vai procurar, pessoal, o arquivo que a gente baixou, tá? No caso meu, né, como eu falei, o meu tá ainda a versão 3 aqui, né? Mas você que já baixou a versão 4, você vai selecionar a versão 4, ou quem está usando a versão free, vai usar a versão free. Clica aqui em abrir, ele vai aparecer aqui como disponível, ó. Você clica no primeiro botão, ele vem para selecionado, você clica em importar, dá OK, confirma e pronto, né? O robô já está dentro do seu Profit, tá? Da sua plataforma. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, pessoal, com o robô, né, dentro da sua plataforma, o robô ele vem com um indicador que ele é muito bacana, tá? Principalmente para fazer backtest visual, tá? Então a gente vai adicionar ele no nosso gráfico, tá? Você clica com o botão direito, inserir indicador, e aí você vai procurar, né, ou a versão free que você baixou ou a versão V4. Pessoal, eu vou fazer tudo aqui com a versão V4, tá? Que é a que eu estou disponibilizando aí para quem é membro do canal. Mas a versão free, né, ela é muito semelhante, porém ela vai ter menos tipos de entradas, né, do que a versão 4. Depois, né, conforme eu vou explicando, né, no decorrer do vídeo aí, eu falo certinho as diferenças, tá? Mas vamos ver tudo que tem na versão V4, que eu acho que é a versão que o pessoal mais usa, né? Então vamos inserir no gráfico, tá? Ele vai carregar. Essa faixinha azul aqui em cima, pessoal, significa que o Profit está carregando alguma coisa, tá? Então já carregou, tá? Pessoal, a versão, tá? A V4 de vocês não vai vir assim, tá?
Se eu não me engano, aqui está com tipo de entrada 1, né? Que é a da versão free, certo? Mas a versão V4 acho que já vai vir configurado o tipo de entrada 4, que é a VWAP Bands, né? Que é o que o pessoal está mais usando. Eu já deixei meio que pré-configurado aqui a minha versão, tá? Para adiantar o vídeo, né? Mas, por exemplo, no tipo de entrada 1, se a gente der 2 cliques aqui, ó. Para quem está baixando a versão free, né? Só vai ter disponível aqui, ó, o tipo de entrada 1, né? Não vai ter as demais, certo? Vai ter ainda alguma configuração aqui, com certeza, mas o tipo de entrada vai ser a 1. Qual que é a diferença, pessoal? O meu já está vindo configurado, ó, preço de venda 123.500, preço de compra 122.500, certo? Por quê? Porque eu já deixei pré-configurado para esse dia aqui, que foi um dia meio que lateral, né? Que é um dia que dá para a gente mostrar bastante aí as entradas do robô, né? Então eu já deixei meio que pré-configurado um valor de venda e um valor de compra que eu considerei como suporte, né, ou resistência. Então, provavelmente o de vocês, né, virão zerados, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês, ó. Então, preço de venda e preço de compra vai estar zerado. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão ter acesso, né, a configurar o robô. Se isso, né, porque assim, por que eu tô falando isso? Porque fica fácil para mim, pessoal, dar 2 cliques aqui em cima e entrar nas configurações dele, né? Porém, quando tiver zerado, não vai aparecer nada no gráfico, né? Então, na verdade, já vamos até passar para essa parte, né? Que é pro pessoal da versão free, que fica mais fácil, né? Vamos lá. Então, olha só, né? Então, eu acabei de adicionar a versão free, e aí, né? Não apareceu nada no gráfico, ó. Se a gente diminuir o gráfico, continua não aparecendo nada. Por quê, pessoal? Porque o preço de venda e o preço de compra dele vai vir zerado, né? Como que vocês conseguem alterar isso, né? Quando você adiciona um indicador no gráfico, pessoal, ele normalmente vem aqui para cima, tá? Aqui tá fácil no meu porque eu não tenho nenhum indicador, né? Eu criei uma aba nova e eu sugiro que vocês façam isso, tá? Criei uma aba nova, né? Um layout, né, novo, sem nada, né? Sem nenhum indicador. Só que ele fica aparecendo aqui em cima para mim, ó, tá? Se eu tiver muita coisa, eu não vou conseguir achar ele aqui em cima. Como é que eu faço para achar ele, tá? Vocês vêm aqui no começo, ó, e vai passando, né? Tem abertura, máxima, mínima, fechamento, né? E aqui, ó, tem uma setinha, tá? Se você clicar nessa setinha, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os indicadores que você tinha aqui em cima e colocar todos aqui, ó, um em cima do outro, tá? E aí você já consegue achar, né, o indicador do gradiente linear aqui. Aí sim, né, eu posso dar 2 cliques nele, né? Ele vai abrir a configuração, tá? Ou eu posso clicar com o botão direito e vir em propriedades, tá? Mesma coisa, vai abrir a configuração. Aí sim, pessoal, eu posso colocar, né, aqui um valor de compra, um valor de venda e um valor de compra, e ele vai aparecer para mim no gráfico, tá? Muita gente mandou mensagem para mim falando que não aparece, né? Porque não adianta, pessoal, deixar um valor fixo aqui, porque o mercado está se movimentando, né? Movimentando bastante. E eu já vi casos aí de gente pegar o indicador. Olha só, o cara baixou o indicador, a versão free. O cara foi lá, contratou o plano da Nelogica. O cara nem terminou de assistir o vídeo e o cara já colocou o robô para rodar em conta real, tá? E ele nem mexeu, pessoal, no preço de compra e preço de venda. A sorte dele é que o preço de venda estava tão baixo, né? O mercado tinha subido tanto, tá? Que esse gradiente aqui, né, ficou muito longe do preço de compra e venda que estava no dia. O que aconteceu? A própria corretora dele viu que estava com uma distância de mais de 4, 5 mil pontos e não deixou ele enviar a ordem. Aí ele enviou mensagem para mim perguntando, né, por que estava dando esse erro. Eu falei, cara, mas você ajustou, né, o seu preço de venda e o preço de compra? Ele, não, eu baixei o robô e coloquei para rodar. Né? Perfeito, né? Tudo para dar certo, né? E então, assim, eu vou mandar zerado justamente para vocês terem que colocar um valor aqui. Então já vamos começar a falar dos tipos de entrada, né? O tipo de entrada 1, pessoal, é o gradiente linear puro. Como ele foi concebido, né? Você vai determinar um preço de resistência e você vai determinar um preço de suporte, né? Então, quando o preço chegar nessa resistência, você quer vender, tá? E quando chegar nesse preço de compra, né, nesse suporte, você quer comprar. É basicamente isso. A diferença é que o gradiente linear, né, como o nome diz,
ele vai criar, né, um gradiente para baixo, né, uma série de linhas de suporte além do preço que você colocou, né. Você vai colocar, né, aqui praticamente uma resistência principal e um suporte principal. No suporte principal, se o preço bater lá, você quer comprar. Se o preço continuar caindo, né, o que o setup do gradiente linear diz, né? Para você continuar comprando, né, conforme o preço cai. Só que aí você vai conseguir definir uma quantidade de pontos para continuar comprando, né? Então, vamos dar o exemplo que eu tinha dado antes, pessoal. Então, no exemplo que estava aqui antes, né, tava aqui minha resistência principal, né? O preço que eu queria vender era 123.500 e o preço que eu queria comprar era 122.500. E aí eu consigo definir, né, um nível de pontos para ele criar um gradiente linear, seja para baixo ou para cima desses preços, né? Ou seja, quando o preço bater 122.500 eu faço uma compra. Se ele cair mais 100 pontos, né? Ou seja, o preço bateu no suporte e não voltou. Beleza, continuou caindo. Caiu mais 100 pontos, eu faço mais uma entrada. Caiu mais 100 pontos, além desses 100 pontos, faço outra. E assim por diante, né? A cada 100 pontos que ele vai caindo, vou fazendo uma nova entrada. E é assim que funciona o gradiente linear. Para cima, a mesma coisa, né? Então eu quero vender no 123.500. Eu coloco aqui o preço, né? O preço bateu aqui no 123.500, eu faço uma venda. Se o preço continuar subindo, a cada 100 pontos que ele sobe, eu vendo mais um contrato, tá? As saídas a gente já vai ver como a gente configura, né? Até uma novidade grande, né? Em relação à primeira versão é isso, né? A gente não precisa mais colocar uma ordem oco, pessoal, na plataforma, né? O próprio robô agora ele tem a ordem oco dentro dele, né? Então ele vai fazer as entradas e saídas certinho, né? Obviamente se o robô tiver configurado da maneira correta. Então eu já configurei aqui, né? Vamos dar um OK, ó, aplicado, dá OK. Vamos esperar ele carregar de novo aqui pra gente ver, né? O robô trabalhando, né? Trabalhando entre aspas, né, pessoal? A gente não vai trabalhar muito com replay hoje para não deixar o vídeo muito grande, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui a estratégia de execução do robô, mas eu não recomendo, tá, que vocês usem isso, tá? Então, como é que eu faço? Clica com o botão direito em cima de qualquer candle, vem inserir estratégia de execução, né? E aí procura, tá, o arquivo que você baixou, tá? No meu caso é o V4 Premium aqui. Eu vou inserir no gráfico e vou dar OK, tá? Por que eu tô falando que eu não recomendo vocês usarem, pessoal? Porque isso aqui é puramente visual, né? Até porque, por exemplo, eu estou no gráfico de 5 minutos. O robô, ele não trabalha no gráfico de 5 minutos, tá? Ele trabalha no gráfico de 4 pontos, tá? Ele pode trabalhar com Renko também? Sim, a gente vai falar mais sobre isso, né, no vídeo. Mas o ideal é ele trabalhar no gráfico de 4 pontos. Então, a gente está olhando aqui entradas do robô, que tudo bem, às vezes até bate certinho, mas na maioria das vezes não vai bater, né? Por quê? Porque a gente está vendo o gráfico de 5 minutos e o próprio Profit não deixa, tá, que o robô faça mais de uma entrada no mesmo candle, tá? Então se um candle, por exemplo, não aconteceu aqui, né? Mas se um candle viesse rompendo aqui para baixo, ó, e tivesse pego aí 6, 7 linhas, né, do nosso gradiente, ele não mostraria aqui, ó, todas as entradas, né, que ele teria feito, tá? Por isso que isso aqui eu não recomendo vocês deixarem no gráfico, porque vai mais atrapalhar vocês, né, do que ajudar, tá? Isso aqui vai ser puramente visual, né, pro vídeo aqui, tá? Só pra gente estudar mesmo. Então, como é que funciona? A gente definiu, né, nosso preço de venda, né, a nossa resistência é 123.500 e o nosso suporte é 122.500, tá? Então, no 122.500 ele faz a primeira entrada. Qual é a saída que ele vai dar, tá? Em quantos pontos ele vai sair? Isso aqui vocês vão definir, pessoal. Isso aqui é outra novidade, tá? Antes, né, as versões anteriores do robô, a saída dessa primeira linha, tá, era a mesma das linhas subsequentes, tá? Então a gente não conseguia separar, né? Aqui a gente sabe, pessoal, que quando ele entra, né, no gradiente linear, a gente não pode colocar alvo muito grande, justamente porque a gente quer que o robô fique entrando e saindo o tempo todo. Para quê? Para melhorar o nosso preço médio, né? Quando ele compra aqui e o preço continua caindo, o gradiente linear é justamente para isso,
para ele continuar comprando, né, conforme o preço vai caindo, e melhorando o nosso preço médio que estava aqui em cima, né? Então, às vezes, né, muitas vezes, o preço não precisa voltar para cá para você sair com lucro, né? Se o preço ficar lateral aqui, ó, né? Só dele ficar entrando e saindo o tempo todo, você já consegue sair com lucro. Então, o gradiente linear funciona justamente com um preço médio, né? Mas é um preço médio inteligente que vocês vão configurar, né? Eu não vou passar nenhuma configuração padrão aqui, né? Para nenhum maluco sair aí já achando que é só colocar a configuração que eu passei, né? E colocar na conta real que vai ficar rico, porque a gente sabe o problema que dá, né? Mas assim, como o gradiente linear trabalha com preço médio, né? Essas saídas dessas próximas entradas aqui, ó, né, do próprio gradiente, eles têm que ser uma saída mais curta, pessoal, justamente para tentar ficar melhorando o seu preço médio, tá? Mas, né, qual foi a novidade, né? Essa primeira saída aqui, ó, quando ele pega a primeira compra, né, ele não precisa ser uma saída tão curta como tá aqui, ó. Ele pode ser uma saída maior, certo? Não tem problema nenhum. Então agora vocês terão a liberdade para colocar, né, quando o preço faz a primeira entrada, uma saída maior, tá? Não precisa ser a mesma saída, né, das operações do gradiente, tá? Então tá separado isso aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir. Então o que está configurado aqui, pessoal? Vamos dar 2 cliques aqui no indicador, né? Que a gente já viu, né? Se não tiver aparecendo o indicador, como a gente faz para aparecer, né? A gente tem que mexer nas configurações aqui em cima para ele aparecer e poder configurar ele, tá? Então vamos lá. Pessoal, tanto a versão free como a versão premium, tá, terão essa função aqui, que é carregar dados dos últimos X dias, né? Por que eu coloquei isso? Porque ele estava muito pesado, pessoal. Então, se eu não coloco um limite aqui, ele puxa, né, do máximo de data que ele conseguir. E aí, né, muito computador mais fraquinho vai ter problema para carregar. Então aqui você consegue definir uma quantidade de dias para trás que ele vai puxar os dados. Então eu coloquei até um número muito grande aqui, 30, né? Mas vocês podem diminuir, né? Você pode inclusive colocar aí 1, 2, né? Só para puxar do dia seguinte, do dia anterior, sei lá. Então tem essa opção. Horário início e horário fim, né? O horário que ele vai começar a fazer as entradas, o horário que ele vai encerrar as operações, não vai fazer mais nenhuma operação, e se ele tiver posicionado ele zera tudo. Número de contratos só está disponível na versão Premium, tá? Na versão Free você só consegue entrar de um em um contrato, tá? Aqui, por exemplo, se eu mudar para 5, o que vai acontecer? Ele vai entrar na primeira operação com 5 contratos, se continuar caindo o preço ele entra com mais 5, se continuar caindo ele entra com mais 5 e assim por diante, tá? Não dá para fazer aumento de posição, ou você entra em todas as operações com um contrato, ou entra todos com 2, ou todas com 5, e assim por diante. Não dá para ir dobrando, tá? Até porque isso chega a ser perigoso, né? A própria estratégia de gradiente linear, pessoal, não é para iniciante, tá? É para o pessoal mais avançado de mercado financeiro aí. Mas é uma estratégia que está fazendo muito sucesso, né? Muita gente está procurando, então eu tenho tentado, né, melhorar ela cada vez mais, justamente para ficar mais fácil para o pessoal operar aí. Então o número de contratos só está disponível na versão Premium. Número de linhas do gradiente, a gente tinha antes apenas 20 linhas, pessoal. Quer dizer, apenas não, né? Eu já achava um número bacana para quem operar com isso. 20 linhas de gradiente. Agora a gente dobrou, tá? Tá indo até no máximo 40. Então isso aqui é justamente o número dessas linhas aqui, ó. Se você diminuir isso aqui para 10, ele só vai aparecer 10 linhas de gradiente linear. E ele não faz mais entradas, né? Depois que ele passar da 10ª linha, ok? Então vocês conseguem definir aqui um valor, né? De 1 a 40. Alvo da primeira saída, pessoal, é o que eu falei, tá? É essa primeira venda e essa primeira compra. Vocês conseguem definir agora qual é a saída dela, tá? Por que está zerado? Porque alguns outros tipos de entrada vai preferir, né, que você deixe aqui zerado, e eu vou explicar por quê, né? Então, aqui nada mais é, né, do que a primeira saída aqui, tá? Se eu deixar aqui zerado alguns tipos de entrada, como por exemplo o 1, né, que é a da versão free, e o tipo de entrada 3 que a gente vai falar, eles vão fazer o seguinte: já que você não colocou nada aqui, ele vai puxar essa saída aqui, tá? Do gradiente, tá?
Então esse alvo gradiente pontos é justamente a saída que você vai querer em cada uma dessas linhas. Então, comprou a primeira aqui, né? Quando bateu no suporte, qual é a saída? Vai ser o alvo da primeira saída, certo? Comprou aqui embaixo, na segunda, né? Fez uma segunda entrada, agora está comprado em dois. Qual é o alvo dessa operação que ele acabou de comprar? Aí sim, esse alvo gradiente pontos. Então, está configurado 50 pontos. Então ele comprou aqui, né? 50 pontos acima ele sai. Se o preço não pegar e continuar caindo, ele vai fazer uma terceira entrada. O alvo dessa terceira operação também é 50 pontos e assim por diante, tá? O tipo de gradiente, obviamente, né, é para você definir qual é o tipo de entrada que você quer. A gente vai ver agora uma por uma, né? A gente já está vendo a primeira, né? A primeira é o da versão free, né? Que você define um preço de venda e um preço de compra. E aí, a partir dali, você define um gradiente, né? Com o número de linhas que você vai definir aqui, ó, o número de linhas do gradiente. E o espaço de cada uma das linhas, estão vendo, ó, 122.500. A próxima linha, 122.400. A próxima, 122.300 e assim por diante. Ou seja, a cada 100 pontos para baixo, uma nova linha, né, uma nova entrada. E a cada 100 pontos para cima, a partir da resistência, ele faz uma venda, tá? Então esse é o tipo de entrada 1, né, com essa configuração que a gente tem aqui. Beleza? Vamos ver agora o tipo de entrada 2, pessoal. Eu vou dar uma configuração aqui rapidinho e já volto, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe para cá, né, o meu editor de estratégias, pessoal, justamente para não ter que ficar mexendo aqui, né? Mas vocês podem ver que é a mesma coisa, tá? São as mesmas opções aqui, tá? A diferença é que quando eu altero aqui, clico em salvar, ele altera tanto no indicador quanto na estratégia de execução, né? Então vai deixar o vídeo um pouco mais rápido para não ter que alterar nos dois, tá? Você quando alterar em um tem que alterar em outro. Apesar que, como eu falei para vocês, né, vocês não têm necessidade nenhuma de ter a estratégia de execução no gráfico, tá? Então, eu alterei aqui, ó, o tipo de gradiente para o tipo 2. Qual é o tipo 2, pessoal? É um tipo de gradiente que parte a partir da... parte da abertura, né? Então, ele puxa as linhas de gradiente de suporte e resistência a partir da abertura. A gente consegue configurar aqui, pessoal, quantos pontos da abertura a gente quer, né? Então, o que está configurado aqui pra gente? Tipo 2, né? E eu tô falando para ele o seguinte, ó, venda a partir da abertura 500 pontos para cima, compra a partir da abertura 500 pontos para baixo, né? Então, se a gente for ver aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, ó. Então, na linha amarela a gente tem a abertura. Se a gente puxar para cima, a gente tem ali, ó, 500 pontos, né? Que é a resistência principal, e 500 pontos para baixo, suporte principal, tá? E aí, né, mais uma vez a gente consegue definir, né, o intervalo do gradiente linear. Mais uma vez, a gente está aqui com 100 pontos, ou seja, né, se o suporte principal é 122, 150, né, a próxima linha seria 100 pontos abaixo, 122, 050, 121, 950 e assim por diante. Esse tipo de entrada 2, pessoal, é muito interessante para quem já opera, por exemplo, com o Price Guide, né? Para quem não sabe, tem um indicador no Profit chamado Price Guide, que ele traça, né, linhas de suporte e resistência a partir de X pontos, a partir da abertura, né? Da mesma forma aqui, né? Você consegue definir uma quantidade de pontos para ele começar a traçar as linhas e quantas linhas, né, você quer que ele trace, certo? Então, é mais ou menos isso. Você vai pegar lá, você vai falar, olha, 500 pontos acima da abertura eu quero fazer uma venda, né? E aqui que tá, né, aquela coisinha que eu falei, ó. Tá? Então, se a gente reparar, ele fez uma venda aqui, né? E ele fez uma saída lá embaixo, pessoal, na abertura. Por que que ele saiu na abertura só? Porque aqui, ó, eu não vou conseguir marcar ali, ó, tá vendo? Mas ali no... deixa eu procurar... alvo primeira saída, tá vendo que tá zerado? Né? Aqui, ó, alvo primeira saída zerado, ou seja, se eu não colocar nenhuma quantidade de pontos aqui, ele vai sair na abertura, pessoal. Só que só essa entrada aqui, só a primeira, né? Só essa primeira venda ou a primeira compra, né? Se ele tivesse tocado aqui, tivesse feito uma compra, o alvo seria a abertura. Porém, né? Vamos zerar aqui. Se ele continua, que nem aqui, ó. Aqui foi o exemplo que eu falei, ó. Ele fez uma venda aqui, beleza? Ele teria feito mais uma venda aqui,
mais uma aqui, mais uma aqui. Por que ele não mostra aqui, né? Ele fez, tá? Se você colocar o repetir mercado, ele vai pegar certinho. Porque no Profit, né? Por isso que eu falei que a estratégia de execução aqui vai mais atrapalhar do que ajudar. Porque no Profit, ele não deixa fazer mais de uma entrada no mesmo candle. Mas o robô não trabalha no gráfico de 5 minutos. Ele vai trabalhar no gráfico de 4 pontos. Então ele vai fazer todas essas entradas. Então, inclusive, ele pode fazer mais de uma vez, né? Neste candle aqui, a gente não sabe o que aconteceu. Mas ele pode ter subido, batido aqui, caído, pego 50 pontos, subido de novo, ter pego, né, de novo a venda, ter caído, ter pego mais 50 pontos de alvo e só depois ele ter subido, né? Pode ter acontecido isso, a gente não sabe, tá? Mas assim, né? Então, o que está configurado aqui? Essa primeira venda, qual é o alvo dela? Na abertura. Essa segunda venda, qual é o alvo dela? Opa, a gente tem que olhar aqui, ó. Alvo do gradiente em pontos, 50 pontos. Então essa segunda venda, o alvo dela aqui, ó, 50 pontos. Essa terceira venda, qual é o alvo dela? 50 pontos, certo? Aqui para cima, ó, passou, né? Passou da resistência principal, passou do suporte principal. O objetivo opa, desculpem. O objetivo, pessoal, é ficar fazendo várias entradas para quê? Para justamente melhorar o nosso preço médio, né? Então, o nosso preço médio, né, que inicialmente está aqui na primeira venda, conforme a gente vai fazendo mais vendas e compras aqui, ó, né? O que vai acontecer? O nosso preço médio vai subindo, que é justamente o que o gradiente linear quer fazer, né? Ele quer jogar o nosso preço médio lá para cima, para quando o preço voltar, ele sai de todas as operações e você está no lucro, correto? Então, assim, a gente deixou, né, o tipo 2, que é a partir da abertura, com o alvo da primeira saída na abertura. Significa que ele vai sair toda vez na abertura, né? Aqui a gente viu duas vendas, a gente fez uma venda aqui, saiu lá na abertura, fez outra venda aqui, saiu na abertura. Pessoal, a gente vai ver quando estiver configurando o robô, né, que a gente vai definir um limite de perda, né, e um objetivo de ganho, tá? Então, o que acontece? Apesar do alvo estar aqui embaixo, né? Se o robô estiver caindo, né? O preço, né? Estiver caindo, vendido ali e atingir o seu objetivo de ganho antes de bater na abertura, o robô encerra a operação e acabou, né? O dia para ele, tá? Então não significa, pessoal, que porque você colocou o alvo aqui na abertura, que o robô só vai encerrar o dia, né? Se ele for na abertura. Não. Muitas vezes vai acontecer isso aqui, ó. O preço subiu, né? Então aqui, neste momento, ele fez várias operações, várias, tá? E em algum momento, ó, o preço voltou. Ele voltou até aqui embaixo e não chegou na abertura. Se nessa queda aqui, né, que ele não chegou na abertura, ele tiver atingido o seu objetivo de ganho do dia, o robô desliga e acabou, tá? Então, não é porque você colocou o alvo na abertura, tá, que o robô só vai desligar na abertura. Ele, se atingir o objetivo de ganho antes, ele encerra antes. E esse é o objetivo, tá? O objetivo de você colocar o alvo final na abertura, se você quiser, né, óbvio, é justamente alongar, né, o máximo de ganho para ver se consegue sair logo, né, da operação, né, e encerrar o dia atingindo o objetivo, né? Se eu mudo aqui, pessoal, olha só. Então tá zerado, né? Alvo, primeira saída zerado. Se eu mudo para 250 pontos, por exemplo, tá? Eu vou salvar aqui, vou dar uma pausa para ele carregar e já volto, tá? Deixa aparecer ali o botãozinho em cima. Pronto, apareceu. Vou salvar e já volto, tá? Então o que a gente tem de diferente aqui? Justamente a saída, né? Fez a venda aqui, né? Da mesma forma que antes. Saiu aonde? 250 pontos, né? Abaixo do preço de venda. Bateu aqui e fez mais uma venda, né? Então ali é a resistência principal. Qual é o alvo da operação? 250 pontos abaixo, né, da resistência principal. Se ele faz uma compra aqui, qual é o alvo dessa operação agora? 250 pontos acima, né, do suporte principal, tá? Por quê? Porque a gente definiu aqui 250 pontos. Se a gente deixa zerado como antes, né, o alvo fica na abertura, beleza? Então olha só, pessoal, agora a gente alterou o seguinte, tá? A gente alterou para o tipo de entrada 3, ó. Tipo de gradiente 3, tá? O 3 é em porcentagem, pessoal. Aqui tá fechamento do dia anterior,
Porque geralmente quando a gente usa porcentagem no mercado financeiro é a partir do fechamento do dia anterior, né? Então o preço que o preço, né, que foi fechado o ativo no dia anterior, né, ele serve de parâmetro para a gente saber se no dia atual se o preço está em alta ou em queda. Por quê? Porque ele vai levar em conta o preço que ele fechou ontem, né, no dia anterior, para saber se o preço hoje está subindo ou caindo, correto? Então, a gente consegue com isso configurar porcentagens para a gente trabalhar, né, na compra ou na venda. O que está configurado aqui, pessoal? Então, no tipo de entrada 3, a primeira coisa é que a gente tem que definir manualmente, tá, qual foi o fechamento do dia anterior. Por quê? Isso é uma limitação do Profit. Quando a gente trabalha com gráfico de pontos, principalmente Renko, a gente tem uma dificuldade enorme de saber qual foi o preço que o ativo fechou ou abriu, tá? Por quê? Porque o gráfico de pontos e o gráfico de Renko, eles não são gráficos temporais, né? Ele não é igual um candlestick, que ele vai pegar o horário, ó. Então esse candle aqui, ele abriu às 9 horas e fechou às 9h05. Ele vai anotar a máxima, mínima, abertura e fechamento, né, desse horário, certo? O gráfico de Renko, ele não tem horário. Ele vai se movimentando conforme a configuração que você colocou, né? 4R, 5R, 6R, 10R e assim por diante. O gráfico de pontos é a mesma coisa. Ele só vai criar um novo box de pontos se ele andar, né, aquela quantidade de pontos que você definiu para cima ou para baixo, né? Na verdade, quantidade de ticks, né? Então, para, né, tirar essa limitação do Profit, eu deixei vocês colocarem manualmente, né, o fechamento do dia anterior. Por que isso é bacana? Isso é chato porque realmente você vai ter que colocar toda vez que você for operar, né, o fechamento do dia anterior manualmente. Porém, a vantagem é que você consegue trabalhar aqui com outros tipos de variação, né? Então você não precisa trabalhar só com o fechamento do dia anterior. A gente sabe que tem gente que usa variação percentual a partir do ajuste, né? Então a gente tem o ajuste todo dia, né? Quando está encerrando o pregão, sai o valor do ajuste, que vai ser considerado para o dia seguinte. E aí tem gente que prefere trabalhar, por exemplo, eu quero vender quando bater 1% de alta em cima do ajuste. Eu quero comprar quando bater 1% de baixa a partir do ajuste, né? Então você consegue, né, colocar aqui, ao invés de colocar o fechamento do dia anterior, você coloca o ajuste. Eu quero usar variação percentual a partir da abertura. A gente já tem, né, o tipo 2, né, que é um setup a partir da abertura, mas em pontos. Não, mas eu quero em porcentagem. Beleza, coloca aqui, tá? Mas a princípio, né, a grande maioria do pessoal que usa variação percentual no mercado é a partir do fechamento do dia anterior. Como é que funciona? O que está configurado aqui? Venda porcentagem, 0,5, né? O que eu estou falando para ele? Que eu quero vender, né, quando o preço bater 0,5% de alta a partir do fechamento do dia anterior. Então o fechamento do dia anterior está na linha amarela e aqui essa linha vermelha é 0,5% de alta. Eu estou falando para ele também que eu quero comprar quando o preço bater 0,5% de queda, certo? Então tá aqui, ó, o fechamento do dia anterior e o 0,5% de queda, tá? Tem duas opções aqui, pessoal, que realmente fica um pouco complicado de entender, mas eu vou tentar facilitar para vocês, tá? Então eu falei para vocês, né, que eu quero vender no 0,5% de alta e eu quero comprar, né, no 0,5% de queda. No Profit eu não consigo chegar aqui, pessoal, e colocar um sinal de menos, tá? Na variação percentual. Ele não vai deixar, ó, tá vendo? Já ficou ali, né, com um vermelhinho de erro, tá? Então eu fiz uma gambiarra, né? No Profit é tudo gambiarra, pra gente conseguir colocar o sinal negativo ali. Então essa opção aqui é justamente para isso. Então venda a porcentagem, 0,5%. 0,5% de quê? De alta. Então se é 0,5% de alta, né, ela não é negativa. Ó. Venda a porcentagem negativa, falso. Né? Aqui para mim tá, né, falso e verdadeiro, né? Porém para vocês, né, aqui, ó, vamos colocar lá no indicador para vocês verem, vai estar diferente, vai estar mais fácil, né, para vocês configurarem isso. Ó. Então o tipo 3, ó, fechamento do dia anterior, vocês colocam aqui a porcentagem e aqui, ó, você coloca só sim ou não, né? Então essa porcentagem, ela é positiva ou negativa? É positiva. Então aqui a gente deixa não.
essa porcentagem, né, que é a de compra, ela é negativa ou positiva, né? Obviamente ela é negativa, porque eu quero comprar no 0,5% de queda. Então você coloca assim, né? E aqui o intervalo, pessoal, não é mais em pontos, é em porcentagem, né? Então o que, que ele está fazendo? Ele está pegando, ó. Então a gente definiu que a gente quer comprar, desculpa, quer vender no 0,5% de alta e quer comprar no 0,5% de queda, tá? Então, né, como eu coloquei aqui, ó, intervalo da porcentagem 0,1, né, 0,10, significa que aqui é o 0,5%, deixa eu até zerar aqui de novo, aqui é o 0,5% de alta, certo? Se ele continuar subindo, aqui eu quero vender mais um contrato. Aqui seria o 0,6 de alta, né? Então se aqui é o 0,5, aqui é o 0,6, aqui é o 0,7, 0,8, 0,9 e assim por diante. Para baixo a mesma coisa. 0,5 de queda, 0,6 de queda, 0,7, 0,8 e assim por diante, tá? Então, assim, para resumir, se você quer vender uma porcentagem, né, positiva, você deixa aqui, né, não, né, falso. Se você quer comprar numa porcentagem negativa, você deixa aqui verdadeiro, né, ou sim, tá? Por que eu não deixei isso automático? Seria fácil, né? Deixar, né, óbvio, a compra vai ser sempre na porcentagem negativa e a venda sempre na positiva. O problema é que tem gaps, tá? Então vai ter dia que o índice vai abrir com 2% de gap, tá? Só que assim, não é porque ele abriu com 2% de alta, né, a partir do fechamento do dia anterior, que você só quer comprar quando o preço tiver, né, com variação negativa. Não. Né, você pode, por exemplo, você está vendo ali o preço trabalhando, né? Eu sempre recomendo você configurar o robô depois que o mercado já abriu, justamente para definir, né, qual é o seu ponto de resistência, ponto de suporte, independente, né, do tipo de entrada que você está usando. E aí, você viu ali que ele abriu com 2% de alta e ele está com uma dificuldade enorme de chegar no 3% de alta. Você pode definir aqui o 3% de alta como, né, resistência principal. E você está vendo que ele não consegue chegar de jeito nenhum no 1% de alta. Né? Ele abriu em 2% de alta. Então 1% está para baixo. Você está vendo que ele está tentando cair, né, para chegar no 1% de alta e não consegue. Então você consegue definir aqui, né, que você quer comprar no 2%, né, por exemplo. E aqui, ao invés de colocar porcentagem negativa sim, né, verdadeiro, você coloca falso. E aí ele vai trabalhar só com as porcentagens negativas, né? Ele abriu com 2% de alta, a sua resistência principal é no 3% e o seu suporte principal é no 1%. Todos de alta, entendeu? Se ele abre com gap de baixa, a mesma coisa, né? E outra coisa, pessoal, vocês conseguem também definir, né, resistência ou suporte no fechamento, tá? Como é que você faz isso? Você simplesmente coloca aqui 0, tá? Então ele abriu com gap de baixa, mas eu tô vendo que a linha d'água ali, né, o fechamento do dia anterior, vai servir como resistência. Eu posso colocar para vender ali? Pode, tá? A única coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: o 0, ele é negativo? Não, né? O 0 não é negativo. O fechamento do dia anterior é positivo. Então você não coloca aqui, né? Você deixa falso, né? Deixa não, tá? Tanto para a resistência quanto para o suporte, tá? Mexeu aqui, colocou 0 em algum dos dois, você tem que ter em mente que o 0 não é negativo, né? Então deixa falso ou não, né? Se você estiver mexendo no robô ou no indicador ali. Beleza, pessoal? Pessoal, eu mudei aqui já para o tipo de entrada 4, tá? Que é a VWAP Bands, que é a que o pessoal tá mais alvoroçado aí e realmente tá sendo muito bacana, né? Mas eu preciso falar do tipo 1 e tipo 3, uma coisa, né? A gente viu que tem, né, o alvo primeira saída, né, que está zerado, né? No tipo 1 e tipo 3, eles não têm, né, saída personalizada, né? Por exemplo, a gente está vendo a VWAP Bands aqui. Se a gente deixar zerado, ele vai sair aonde? Na VWAP, né? No tipo 2, né, que é a batida abertura, se a gente deixar aqui o alvo primeira saída zerado, ele vai sair aonde? Vai sair na abertura, beleza? O tipo 1 e o tipo 3, se você deixar zerado, ele vai usar o que está aqui, ó, no alvo gradiente pontos, ok? Então vocês podem deixar, né,
uma saída diferente aí para a primeira entrada do robô, tá? Tanto no tipo 1 como no tipo 3. Se você deixar zerado, ele vai sair com o que você colocar aqui no alvo gradiente, né? Que normalmente é uma saída menor, né? Justamente para a gente fazer aquilo que a gente falou, né? De ficar só tentando melhorar o preço médio aqui, né? Não é para ganhar muitos pontos aqui. É realmente melhorar o preço médio para quando o preço voltar, a gente conseguir sair da operação com um bom lucro, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos para o tipo de entrada 4, né? Que é o que eu falei antes, né? Que o pessoal tá mais eufórico aí. E realmente, né? É uma das estratégias mais bacanas que tem, né? Que é tipo de entrada a partir da VWAP, né? A gente tem um indicador no Profit, pessoal. Se a gente clicar com o botão direito aqui em inserir indicador e procurar VWAP, ó, a gente tem aqui um indicador chamado VWAP Band, né? Ele vai plotar pra gente, né, pessoal, no gráfico, 3 linhas de resistência e 3 linhas de suporte. Eu não vou colocar porque vai atrapalhar aqui, né? Mas vocês podem colocar aí pra ver. Essas 3 linhas são o seguinte, né? A primeira linha, como que ele calcula? Ele vai pegar o preço que a VWAP tá e vai jogar 0,33 de alta para cima, tá? Então seria essa linha aqui, ó, certo? Ele vai plotar uma segunda linha que é 0,66 de alta a partir da VWAP. Seria mais ou menos aqui, ó, tá? A segunda linha. E a terceira linha, pessoal, é 1% de alta a partir da VWAP, tá? Então seria bem lá para cima, tá? Então são essas as 3 linhas da VWAP Bands, tá? E aí o que acontece? Né? O indicador você consegue configurar a partir de qual dessas linhas que você quer que o robô comece a fazer entradas, né? Ou você pode até criar uma linha nova personalizada, né? Eu estou usando o seguinte, eu não estou gostando muito desse 0,33, que é a primeira linha da VWAP Bands. Beleza, em dia lateral é onde ele vai fazer mais entradas, né? Onde vai dar mais lucro. Porém, em dia que ele rompe muito para cima ou para baixo, né? Como ele começa a fazer entradas muito cedo, ele pode, né, ficar bem carregado, pessoal, quando o preço subir muito. Então eu tenho testado bastante 0,5, tá? Vou colocar aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada, tá? Então olha só, o problema é esse, né? A gente viu que tinha dado entrada aqui, ó. Um 0,3 tinha dado várias entradas. Beleza, esse dia é um dia lateral, né? Mas em dias que o preço dá uma porrada para cima ou para baixo, a gente fica muito carregado, né, de contratos quando o preço faz isso, né? Então aqui é um exemplo que eu dou para vocês testarem, tá? Eu vou dar um exemplo, né, do que aconteceu aqui, ó. A gente viu, né, que o tipo de entrada, ó, o tipo de entrada não, né? O tipo de entrada é o 4, mas o alvo da primeira saída tá 0, ou seja, o alvo tá aqui, tá? Vamos supor que ele tenha entrado aqui, né? E aí ele tenha feito várias operações aqui dentro, né? A gente sabe que, né, no gráfico de 5 minutos a gente consegue ver o movimento do preço. Mas ele fez várias operações ali, né? Melhorando o preço médio dele. Quando o preço sai dali e cai, né? Olha só, ele não atingiu a VWAP, tá? Chegou ali perto da VWAP e voltou. Porém, como eu tinha falado antes, se nessa queda, né, o robô ele atingiu o objetivo de ganho dele do dia, né, o objetivo financeiro, ele vai encerrar a operação sem precisar tocar na VWAP, tá? Então por isso que tem essa opção agora. Não tinha antes, tá? Na V3 eu não tinha colocado essa saída personalizada na primeira entrada. Então aqui, por exemplo, ele faz uma venda, ele sai com 50 pontos. Ele faz uma venda, sai com 50 pontos. Quando ele batia aqui, ele fazia uma venda, saía também com 50 pontos. E aí acontecia de, né, às vezes ele só tocar aqui e voltar tudo, e você só pegou 50 pontos. Então agora eu dou a opção para vocês, né? Vocês conseguem deixar ainda a saída igual a 50 pontos? Conseguem. Para quem gostava do modo que era antes, porque às vezes acontecia o seguinte também, né? Às vezes acontecia dele bater aqui, cair 50 pontos, bater aqui, cair 50 pontos, bater aqui, 50 pontos. E assim, ele pegava várias entradas, né? Antes de dar uma porrada para cima ou para baixo. Beleza. Agora você tem a opção de, quando ele bater aqui, ou sai com poucos pontos, né? Ou coloca um objetivo de pontos maior, ou deixa lá na VWAP. Se você deixar aqui, né, zerado. Beleza, pessoal? Então, olha só para finalizar aqui, né, o tipo de entrada 4, voltei para a configuração padrão, que é do 0,33, né? Aqui, ó, que é a primeira linha da VWAP Bands.
Então o robô ele fez uma compra aqui, ele não continuou caindo muito, não atingiu a segunda linha, voltou, saiu na VWAP. Depois subiu, fez a primeira venda aqui, ó. Não, continuou subindo, não pegou mais nenhuma linha, saiu na VWAP. Depois aqui, ó, fez uma compra, tá? Fez uma segunda compra aqui, ó, que saiu com 50 pontos, melhorando o preço médio. Depois saiu na VWAP. E aqui foi aquilo que a gente viu, né? Aqui, ó, por que ele está saindo, né, de vários contratos de uma vez, né? Porque atingiu o limite de tempo, né? A gente determinou aqui, ó, horário fim, 17h30. Então, se chegar no horário fim, né, o horário que você determinou aqui, e não tiver atingido, né, nem o objetivo de ganho, nem o limite de perda, ele vai zerar toda a posição e acabou, né? Aí só no dia seguinte, tá? Só que, provavelmente, ele deve ter atingido o limite de ganho, o objetivo de ganho aqui, ó, nessa queda, né? Ele deve ter feito muitas operações aqui, e aí quando ele caiu, mesmo não tendo atingido a VWAP, ele deve ter atingido o objetivo de ganho dele. Se não for muito alto, né? Se você não for muito ambicioso, e ter desligado ali. Beleza, pessoal? Ah, só mais uma coisa, né? Como eu tô fazendo o vídeo do zero praticamente, seria bom comentar isso, né? Eu falei, né, no vídeo anterior que teve uma alteração, né? Como a gente conseguiu colocar a ordem oco, né? Não mais na plataforma, mas sim no código. Agora, por exemplo, ele fez uma venda aqui, tá? Se o preço fosse subindo, vamos usar esse exemplo aqui, ó. Tá? Fez uma venda aqui e o preço foi subindo. Antigamente o que acontecia? Essa venda que ele fez aqui, se o alvo era 50 pontos, o alvo ficava fixo aqui de 50 pontos. E aí o mercado ia subindo, subindo, subindo e nunca voltava para pegar esse alvo aqui. Mesma coisa os outros, né? Então aqui, ó, fez uma venda, 50 pontos abaixo o alvo. Fez uma venda, 50 pontos abaixo o alvo. Fez uma venda, 50 pontos abaixo o alvo. E o preço não para de subir. E aí vamos supor que ele lateralize aqui em cima, ó. Fique o dia inteiro lateral, beleza? Só que essas saídas aqui, ele já não sai mais, porque o mercado não voltou lá. Agora tá diferente, tá? Então agora, ele fez uma venda aqui, o alvo continua, né? O valor que você colocou, né? Vamos supor 50 pontos, né? Não aqui embaixo. Então, agora, conforme o mercado vai subindo e a VWAP vai subindo junto, né? Essa saída que estava aqui embaixo, ela vai subindo junto, tá? Então ela vai se manter sempre 50 pontos abaixo da linha, tá? Que deu entrada. Então aqui mesma coisa, fez uma venda aqui, a saída fica 50 pontos abaixo. Se a linha sobe, a saída sobe junto, tá? Então foi uma novidade que teve. Essa novidade, ela vai servir só para o tipo de entrada 4, né? Óbvio, né? O AVO Apêndice, por quê? Porque o tipo de entrada 1, 2 e 3, eles têm alvo fixos, né? São níveis ali que eles não se mexem, não se movem, né? O tipo de entrada 4, como ele tem a VWAP como parâmetro, a VWAP se move, olha só, a gente vê ela subir, a gente vê ela cair, a gente vê ela subir, né? Então, por isso que aqui teve que ter uma alteração. O tipo de entrada 5, que a gente vai ver agora, né, é parecido. O que é o tipo de entrada 5, pessoal? Esse aqui, ele é muito, né, como é que eu posso falar? Ele é muito nichado, né? Eu não sei, né, se vocês vão testar isso aqui, se vocês vão usar isso aqui, porque é o seguinte. O que acontece? Deixa eu explicar primeiro o que é o tipo de entrada 5. O tipo de entrada 5 é a partir de uma média móvel, né? Então a gente não vai usar mais a VWAP, né, como o tipo de entrada 4. Né? A gente vai usar agora como parâmetro no tipo de entrada 5 uma média móvel. Qual que é o problema? A média móvel, ela não vai ser desse gráfico que você está olhando, tá? A média móvel vai ser do gráfico que o robô está operando. Como o robô trabalha com gráfico de 4 pontos, né? Ou seja, ele pode trabalhar com outro tipo de gráfico? Pode. Só que onde ele funciona melhor é no gráfico de 4 pontos, tá? Quer ter o melhor desempenho do robô? Coloca o gráfico de 4 pontos. Quando a gente for montar o robô, né? O vídeo já está grande, mas eu vou mostrar rapidinho. Quando a gente for montar o robô, a gente vai ver lá o gráfico de 4 pontos. Então, para ele funcionar bem, tem que ser no gráfico de 4 pontos. O problema é que a média móvel que você vai usar aqui, ela vai puxar do gráfico de 4 pontos, tá? Ah, mas você falou que eu podia usar o gráfico de Renko.
sim, você pode usar um gráfico de Renko, não tem problema nenhum. Mas um gráfico de Renko pequeno, tá? 4 pontos, 4R, 5R, 6R no máximo. Quanto menor o Renko que você está usando, melhor. Tá? Por quê? Qual que é o problema disso, né? Por que eu não posso usar um tamanho de Renko maior? Porque é o seguinte, pessoal. Pela limitação do Profit, tá? O robô ele só consegue atualizar as ordens, né? Tanto enviar uma ordem de venda ou de compra, de entrada ou de saída. Ele só consegue atualizar essas ordens a cada novo fechamento de box. Se a gente está num gráfico de candles como esse aqui, ele só vai atualizar, pessoal, as ordens a cada um candle, tá? Ou seja, a cada 5 minutos ele atualiza. Então, nesse caso aqui, se o gráfico de candle tivesse feito assim, ó, em 5 minutos, e tivesse pego várias vezes a nossa entrada e a nossa saída, né? Se a gente estivesse trabalhando com um gráfico de 5 minutos, ele não ia fazer isso, apesar do preço ter feito isso. Por isso que o gráfico de pontos ele é importante, porque o gráfico de pontos de 4P, né? Ele fecha box a cada, sei lá, meio segundo. Então ele fecha muitos blocos por vez. E aí o preço vai trabalhando e as ordens vai dar tempo delas atualizarem, né? O gráfico de Renko não. Quer dizer, o gráfico de candles não. O gráfico de Renko, se ele for pequeno, ainda dá. Né? Qual a sugestão que eu dou para vocês? Trabalhar, pessoal, o seguinte. Vai trabalhar com gráfico de Renko? Beleza. Só que você tem que espaçar essas linhas aqui, ó, tá? Ao ponto de poder criar vários boxes de Renko dentro dessa linha, tá? Um box de Renko, ele não pode, por exemplo, né, atravessar, né, de uma linha para outra desse tamanho aqui, tá? Ele não pode fazer isso aqui, ó, tá? Ele tem que conseguir, pessoal, fechar vários, tá? Aqui, ó. Para quê? Para dar tempo de atualizar, pessoal, as ordens, tá? Então, já teve gente que me pediu esse robô aqui personalizado e a pessoa ia trabalhar no dólar e eu falei tudo para ele. Eu falei, olha, tem esse problema e tal. Só que o gráfico dele, o linear, né? O gradiente linear dele, ele não era tão curto assim, pessoal, tá? Então o que acontecia? Ele trabalhava com, por exemplo, o gradiente dele seria, por exemplo, 2 vezes isso aqui, né? Então dava tempo, por exemplo, de criar aqui, ó, vários pockets de Renko, né, entre uma linha e outra, né? Caindo, subindo. E aí beleza, aí dá certo, né? Então assim, tá aqui essa opção, mas vocês têm que tomar cuidado com ela, para justamente não atrapalhar o desenvolvimento do robô, né? Então assim, pessoal, é inútil essa opção, esse tipo de entrada 5? Não, não é inútil, tá? Só que vocês têm que tomar cuidado como vocês vão usar. Eu coloquei aqui, ó, no dólar, no 4R, tá? O que está configurado? Está configurado o seguinte. Tipo da média móvel. É aquele tipo padrão, né? Quando você adiciona uma média móvel, você sabe que tem 4 tipos lá, né? A primeira é aritmética, a segunda é exponencial, a terceira é o Ellis-Wider e a 4 é ponderada. Beleza. Você vai definir aqui, de 1 a 4, qual é o tipo da média. Período. É o período da média, né? A gente está trabalhando com a média de 21. No caso aqui o tipo é 2, né? Então é exponencial. E aqui o valor é o de onde ele vai tirar, né? O preço ali para fazer a média móvel. A gente sabe que a gente pode tirar da abertura, do fechamento, da máxima e da mínima. 99% das vezes a gente vai usar a média móvel do fechamento. Então tá aqui já fechamento. E aqui o deslocamento. Se você quer usar a média deslocada, né? A gente consegue também alterar aqui, né? Então já tá 0. O que está configurado, pessoal? Venda a partir da média 10 pontos, né? A gente está usando aqui o dólar como exemplo. Compra a partir da média 10 pontos e o intervalo do gradiente 10 pontos. O que eu estou falando para ele? Estou falando o seguinte, tá? Então a média móvel de 21 está aqui. Opa, desculpem. Deixa eu só alterar aqui. Pronto. Então a média móvel está aqui, certo? Eu estou falando para ele o seguinte. 10 pontos acima da média móvel eu quero fazer uma venda, 10 pontos abaixo eu quero fazer uma compra. E é isso que ele está fazendo, tá? Então aqui, ó, o preço subiu, saiu da média móvel, subiu, bateu aqui, ó, né? Bateu 9 pontos acima da média móvel, 10 pontos acima da média móvel, fez uma venda, tá? E aí o preço continuou subindo aqui, ó,
mas não chegou no próximo nível, tá? Isso aqui, obviamente, pode ser configurável, tá? E aí eu falei para ele o seguinte, que o alvo dessa primeira saída, né? A gente viu aqui que foi a primeira entrada, né? Tá zerado. Alvo, primeira saída, zerado. Ou seja, o alvo dessa operação é na própria média móvel. Então, ele saiu na média móvel. Depois aqui, ó, ele fez outra venda. Isso aqui já é no dia de hoje, tá, pessoal? Nem rolei para trás, né? Só peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês, ó. Mais uma vez, bateu ali na média móvel, continuou subindo, porém, né, a média móvel continuou acompanhando. Saiu aqui, ó, na média móvel de novo. Se ele continuar subindo, então esse que é o perigo, né, pessoal? Eu estou usando média exponencial, a média exponencial ela, né, segue muito preço, ó. Então aqui também vai seguir. Então vocês têm que testar isso aqui muito bem, tá? Não peguem isso aqui e já coloquem em conta real, pelo amor de Deus. Testem bastante, né? Testem média aritmética, testem a média, né, ponderada, o Elsevier, o que vocês quiserem. Testem outros valores, né? Não só de 21, testem 34, 55, 89, 144, o que vocês quiserem. Média de 200, né? Tem gente que usa bastante. Então é mais uma opção para vocês testarem, tá? Então, mais uma vez, só para finalizar. Tipo da média móvel. 1 aritmética, 2 exponencial, 3 o Elsevier, 4 ponderada. Período da média móvel. O valor dela, que vai ser o fechamento, quase sempre. O deslocamento, né? Se você quer deixar ela deslocada. Quantos pontos acima da média móvel você quer fazer a primeira venda. Quantos pontos abaixo dessa média móvel você quer fazer a primeira compra. E o gradiente, né? Por exemplo, a compra está aqui e a venda está aqui. E as próximas linhas, quantos pontos? 10 pontos. Então ele continua o gradiente para baixo, ó, a cada 10 pontos, né? A partir do preço dessa média. Beleza? O alvo da saída, a gente vê aqui em cima. Se você deixar zerado, ele sai na média, né? A primeira, né? Primeira entrada. Se você colocar qualquer valor, ele vai usar aquilo como parâmetro. E, né, o tipo de gradiente... desculpa. O alvo gradiente em pontos, né? É o seguinte. Se ele fizer mais uma compra aqui, o alvo são 5 pontos. Se ele fizer outra compra aqui, o alvo são 5 pontos. Isso é totalmente, né, customizável por vocês aí. Beleza? E lembrando, né, que assim como, né, a função da VWAP Bands, né, também, né, a saída aí, ela vai se movimentar conforme a média se movimenta, tá? Então, se você, por exemplo, vamos lá, aqui em cima, por exemplo, né, se você fez uma venda aqui e coloca um alvo de 5 pontos, seria mais ou menos aqui embaixo. Se a média continua subindo, né, a sua saída continua 5 pontos abaixo da média. Então, a sua saída vai subir junto, né? Da mesma forma, né, que o tipo de entrada 4 com o VWAP Bands. Beleza, pessoal? Vamos rapidinho só ver como configura o robô, porque o vídeo já está enorme. Então vamos lá, pessoal, para finalizar. Então, para configurar o robô, vem em estratégias, automação de estratégias, tá? Vai abrir essa janela enorme, coloca aqui como topo para ela não sumir. Clique em nova automação. Procura, pessoal, em selecionar estratégias, a versão que você baixou, tá? Então eu vou baixar aqui vou colocar a versão 4, que é a que eu estou usando. Vou selecionar. Aqui em editar parâmetros, pessoal, é onde você vai fazer toda a configuração do robô, tá? Tudo que a gente fez ali é tudo visual, é tudo pra gente só enxergar ali no gráfico. O que vai valer é tudo que você configurar aqui, tá? Então já tá tudo separadinho, ó. Você vai aqui em cima, né? Definir o horário que ele vai entrar, o horário que ele vai sair, né? É o número de contratos, número de linhas do gradiente, o alvo da primeira saída, o alvo do gradiente. Lembrando, né? Olha só, tá 5 pontos, porque a gente tá com dólar aqui. No índice, você tem que alterar isso, né? O tipo do gradiente, né? Qual tipo de entrada que você vai usar, obviamente. Para você que está baixando a versão Premium, já vai vir configurado aqui a entrada 4, tá? Seria a VWAP Bands. Então você vai só definir aqui qual é a linha, né? Que ele vai entrar da VWAP Bands. É uma das que já tem, né? 0.33, 0.66. Ou se você vai definir uma personalizada, né? E o intervalo do gradiente. As saídas você configura aqui em cima. Se a gente andar muito rápido, pessoal, ele dá um bug visual, tá? Mas isso aqui é
padrão do Profit, né? Então, o alvo da primeira saída, se você deixar zerado, ele sai na VWAP. Se você colocar qualquer número de pontos, ele vai sair com essa quantidade de pontos. E aqui, né, o alvo do gradiente em si, né? Quando ele entra ali no meio do gradiente, qual é o alvo da operação, né? Fez toda essa configuração, aqui você vai colocar o ativo. Pessoal, se você estiver fazendo o replay de mercado, você tem que puxar o replay de mercado antes de configurar o robô, tá? Porque aí quando você clicar aqui, vai aparecer aqui, ó, o primeiro, né, vai ser um ativo com uma linha amarela, que seria o replay de mercado, tá? Aí você seleciona o replay de mercado. Então puxa o replay de mercado antes de configurar o robô. Período, é o que eu falei. Para melhor, né, resolução do robô, para ele funcionar melhor, coloca aqui gráfico de pontos, 4 pontos. Por que 4? Porque não dá para colocar menos, tá? Se desse a gente colocava menos. Quantidade por ordem não importa, porque quem vai definir é o robô. E aqui a quantidade máxima, pessoal. Se você está operando em conta real, você vai ter que colocar a quantidade máxima realmente que você vai querer ficar posicionado, né? Se você está no simulador aí, no replay de mercado, coloca um número aqui enorme, só para não dar problema, tá? Tipo de entrada, pessoal. Você não vai mexer em nada aqui em cima. E aqui, ó, você vai colocar realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. E vai desmarcar isso aqui, beleza? Horário de entrada o robô já tem, certo? A saída não precisa mais colocar ordem oco. A zeragem o robô já tem. Aqui que é importante, pessoal. Controle de risco, tá? Então você vai acionar aqui. E você vai colocar um objetivo de ganho, por exemplo, R$100, né? E um limite de perda, por exemplo, sei lá, R$1.000. Então o máximo que eu aceito perder é R$1.000. E se ele atingir R$100 de ganho, eu quero que ele pare. Isso aqui é para vocês testarem, né? Se você estiver fazendo replay de mercado, né, ou fazendo testes aí no simulador, não tem necessidade, né? Porque justamente você quer, né, ver o quanto que o robô fica positivo ou negativo no dia, né? Então não tem necessidade. Vai operar em conta real, põe o objetivo de ganho, põe limite de perda, tá? Aqui, pessoal, não precisa mexer, tá? Não precisa mexer. Beleza? E é isso. Lembrando, né? Ah, não, mas eu vou usar aquele tipo de entrada 5, que eu vou usar com uma média móvel, né? Só que eu vou usar uma média móvel do gráfico de Renko. Aí beleza. E você muda aqui, né? Do gráfico de pontos para o gráfico de Renko. Lembrando que o Profit, né, não aceita um tamanho de Renko menor que 4. Tá? Então não dá para operar com 2R e 3R. É de 4 pontos para cima. Tanto no Renko quanto, né, no gráfico de pontos. Beleza? É basicamente isso, pessoal. Terminou. Clique em criar. Se for o mercado ao vivo, né? Deixa eu só esperar ele carregar aqui, ó. Tá criando, né, um robô. Pronto. Se for um mercado ao vivo, é só você executar. Se for um replay de mercado, você dá play, né, lá no replay de mercado primeiro. Espera ele sair do leilão e aí manda executar também, né? E aqui a gente consegue ajustar o tamanho dessa janela, né? Para não ficar atrapalhando tanto, né? Lembrando, como a gente colocou ela no topo, ela não some, né? Ó, fica em qualquer local. Beleza, pessoal? Só uma última dica, tá? Só uma última dica aqui, porque eu vi gente falando disso. É o seguinte, tá? Vou tirar isso daqui. Tem a questão do horário, né? Do robô. Sim, beleza. É o seguinte, o que acontece, pessoal? Se você ligar o robô e ele já estiver aqui em cima, tá? Então você ligou o robô, ele já está lá na terceira, quarta linha, independente do tipo de entrada que você está usando, tá? Esse aqui dificilmente o robô vai sair, né, dessa média aqui, ó. Até agora que eu estou vendo isso, usando média exponencial de 21 no Renko, o robô fica meio que preso, né? Então, se você liga o robô e ele já está no meio dessas linhas, o que ele vai fazer? Vamos supor que ele esteja ali, ó, onde eu marquei agora, tá? Ele vai contar o seguinte: olha, ele pegou a primeira entrada, ele pegou a segunda, ele pegou a terceira e ele pegou a quarta. Ele está indo para a quinta. Só que ele vai ver o seguinte: pô, mas eu tô zerado, né? E eu teria que estar vendido agora em 5 para poder pegar a próxima linha lá em cima. O que ele vai fazer? Ele vai vender, pessoal, 5 contratos, equivalente às linhas, né, que ele já passou, tá? Então tomem cuidado com isso. Isso não é um erro do robô. Isso ele funciona realmente assim, tá? Então ele vai verificar. Pô, mas se você ligou o robô, ele já tá aqui já tinha passado de 3 linhas, né? E só que ele tá, quando você ligar ele vai estar zerado.
ele vai ver, pô, eu tinha que estar comprado em 3 aqui, né? 1, 2, 3. Ele vai fazer o quê? Ele vai comprar os 3 contratos que ele tinha que comprar e ele vai deixar a próxima compra aqui, né, na linha de baixo, certo? Assim, seria até, né, bacana, né? Você estaria numa posição melhor do que o cara que o preço despencou e saiu fazendo preço médio assim, né? Porém, quando você está aqui embaixo, você ligou o robô e ele compra os 3 de uma vez, o seu preço médio fica aqui. O preço médio de quem comprou aqui, vai estar aqui, né? Você vai estar com um preço médio melhor, porém, né, vai de cada um analisar aí as condições, né, para você operar. Eu não recomendo ligar o robô quando ele já está no meio das linhas que você determinou. Eu recomendo você simplesmente ir lá nas configurações e ajustar, né, para essas linhas, independente de qual seja o tipo de entrada, para essas linhas ficarem mais distantes um pouco, para ele começar a fazer a entrada do zero ali, né? Não já entrar comprado ou vendido. Beleza, pessoal? Então é isso, cara. O vídeo passou de 1 hora. Eu peço desculpas, tá? Mas esse aqui eu acho que é o vídeo definitivo do gradiente linear, né? Então só lembrando, pessoal que está usando a versão free, só vai ter o tipo de entrada 1 e só vai conseguir operar com um contrato. O pessoal que está usando a versão premium vai ter todos, né, as opções aí. E quem quiser adquirir o código do robô, pessoal, é só me chamar no Telegram, tá? Tá na descrição aí o meu contato no Telegram. E aí a gente consegue conversar aí e eu posso passar para vocês o código do robô, tá? Pode ficar tranquilo que não é aquele preço exorbitante aí que o pessoal tá cobrando, né? Em outros canais, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Vou deixar 2 videozinhos para quem não viu ainda. E até mais.